cumprimentar aqui conosco mais uma vez Mário Miranda Neto. Mário Miranda, que é cientista social e advogado criminalista. Mário Miranda Neto, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Mário. Quero agradecer muito também, mais uma vez, aqui a tua presença conosco no Faixa Livre. Temos conversado bastante ao longo dos últimos tempos, porque há muitos assuntos aí relacionados à justiça, e eu queria te ouvir a respeito de alguns deles aqui no nosso programa que surgiram nos últimos tempos. Primeiro, Mário, essa decisão do STF, na verdade, não decisão, porque ainda não está concluída a votação, mas já a maioria formada, mais uma polêmica aí que o STF está julgando nesses últimos tempos. A Corte formou maioria, como eu citei aqui na última quinta-feira, para permitir a nomeação de parentes para cargos políticos, como os de secretário municipal, estadual ou ministro de Estado. O Supremo julgou um recurso que questiona a proibição ao nepotismo. Os ministros discutiram a constitucionalidade de uma norma que prevê a possibilidade de nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até terceiro grau para o exercício de cargo político. 5 ministros acompanharam o voto do relator dessa matéria, que é o ministro Luiz Fux. São eles Alexandre de Moraes, Cássio Nunes Marques, André Mendonça, Dias Toffoli e Cristiano Zanin. O Fux reconheceu a possibilidade de nomeação de parentes para cargos políticos, desde que atendidos critérios de qualificação técnica e idoneidade moral. Fica vedado o nepotismo cruzado, quando agentes públicos empregam familiares de um dos outros como forma de troca de favores. O único voto divergente foi de Flávio Dino. O STF analisa um caso específico da cidade de Tupã, em São Paulo. Uma lei municipal, Mário, permitiu a nomeação de parentes das autoridades para o cargo de secretário municipal. O julgamento, porém, tem repercussão geral, ou seja, essa decisão será aplicada para todos os casos semelhantes. Mário, houve muitas críticas em relação a esse julgamento, que, ainda como eu citei aqui, não foi encerrado lá no Supremo Tribunal Federal, mas eu gostaria de ouvi-lo a respeito. Como é que você vê essa votação, a Suprema Corte dando aval ao nepotismo? Em primeiro lugar, bom dia. Dizer aí que eu entrei e saí várias vezes do bastidor, porque eu estava vendo qual o melhor aparelho, né? Eu quero dizer que esse tomar café volta e meia com você, Anderson, como estou fazendo, inclusive, agora, que os ouvintes estejam servidos, pelo menos de uma bananinha para começar o dia. Bananinha no bom sentido, né, da palavra, e sem conotação política. Mas que eu estou decidido até a mudar, acho que meu servidor de internet para poder conseguir falar com você com mais tranquilidade, porque não é a primeira vez que eu passo por tem que mudar de aparelho e tal. Mas estou com dois laptops e um celular aqui para qualquer coisa que caia. Mas vamos lá. Dito isso, estou dizendo isso porque eu acho que a gente... parece uma brincadeira, mas porque eu acho que a gente tem que se preparar e se precaver para qualquer situação que a gente esteja enfrentando. E eu acho que está faltando precaução para a questão do nepotismo, porque o assunto está pautado há algum tempo. E eu acho que as pessoas falam, eu acho absolutamente previsível tudo que está acontecendo, porque nós temos uma dimensão prática, né, de julgamentos que tem antecedido a esse, que está em voga agora, da lei do município lá do interior de São Paulo, mas essa luta por mais república, ela não é de hoje, né? A gente está aqui antes de esquerda e direita, essa é uma discussão clássica no Brasil, de que antes de esquerda e direita a gente precisa identificar quem é republicano e quem não é. Não está dado que a esquerda é republicana e não está dado que a direita é republicana, ou que a direita não é republicana e a esquerda não é republicana. Não, isso é um caldo cultural. A gente tem a gente sabe de uma discussão, tem clássicos do pensamento social brasileiro, como o Donos do Poder, Coronelismo, Inchado e Voto, inclusive, palavra de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Vitor Nunes Leal. Então, assim, esse é um tema caro, a predação do privado é um tema caro para o pensamento social brasileiro e deveria sempre ser caro para a política brasileira, mas não é. Na verdade, é naturalizado que se exerça o poder com os seus. Então, querer represar, e existe, né, claro,
O nepotismo é uma discussão, está previsto na Constituição, é algo que é desejável por conta de uma dimensão de república, só que na prática a gente não está conseguindo isso. E eu quero localizar, Anderson, se você me permite, eu quero localizar alguns julgamentos e algumas situações anteriores. Primeiro que o relator desse caso é o ministro Fux, envolvido numa enorme polêmica para a nomeação da sua filha como desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Uma situação muito, muito delicada, entendeu? De que o quinto constitucional, que era justamente nos tribunais superiores, a partir da segunda instância, né? Ou seja, nos tribunais superiores no nível estadual e também até o STJ tem quinto constitucional, tá? Então a gente tem não no STF, mas no STJ tem. Então um respiro do judiciário, aonde tem sido notado uma pressão e uma facilidade de que parentes de magistrados tenham, porque assim, qual é o processo? É uma indicação de uma lista pela OAB, que depois ela é uma lista de 5, que vira uma lista de 3 no tribunal, e depois vai para a nomeação do chefe do executivo. Ora, essa crivagem, né, de que são advogados que vão ser depois... a lista vai ser confirmada e reduzida nos tribunais, tem gerado situações e pressões dentro do ambiente da OAB e algum desconforto da classe dos advogados, porque muitas vezes os advogados não se sentem representados, porque veem que nessa lista há muitos parentes de magistrados, né? E, obviamente, isso facilitaria para que um advogado da lista angariasse votos para a confirmação do seu nome no tribunal que ele pretende fazer parte, para depois ir para o chefe do executivo para ser nomeado. Você está acompanhando meu raciocínio ou está muito... Sim. Muito chato? Então, assim... Não. Então, eu acho assim, que a gente tem esse tema está no judiciário. Eu quero dizer para ti que, recentemente, em outubro agora, no início de outubro, no início desse mês, e passou batido, as pessoas estão falando desse julgamento agora, mas passou batido a discussão da Lei 745191 de São Paulo, de relatoria do ministro Nunes Marques, aonde essa lei estadual de São Paulo proibia que parentes de magistrados do Tribunal de Justiça de São Paulo exercessem cargo comissionado. Então, qual era a discussão? Por exemplo, vamos dizer, um filho de um desembargador passou no concurso para técnico judiciário, para trabalhar num cartório de São Paulo. Ele não poderia ser alçado a um cargo comissionado por essa lei de São Paulo. Essa lei foi derrubada agora, no início de outubro. Ou melhor, ela foi flexibilizada. E com argumentos razoáveis, do tipo... eu, como criminalista, por exemplo, eu defendo que os presos sempre sejam revistados. Se acha alguma coisa com eles, aí sim que se vai criar um mecanismo de revista dos familiares, por um princípio simples, desde lá do Tiradentes. O Tiradentes teve a pena que salgavam a terra, os familiares mudaram o nome e tal, então a pena não deve ultrapassar a pessoa, ela não pode chegar nos familiares. A forma como a revista é feita nos presídios, para mim, ela deixa... E a gente tem vários exemplos de situações vexatórias, ela não deixa de ser uma extrapolação da pena no indivíduo que cometeu o crime e chega na família. Então, se a gente fala no processo penal que tem que ter uma fundada suspeita, a revista de familiares ela não deveria ser uma prática, ela deveria encontrar uma motivação para que não significasse uma pena sobre o familiar, e o princípio da visita dos familiares. E assim, eu acho que isso é uma decisão política, porque a gente tem 1000 mecanismos de câmera, de scan, de tudo quanto que é jeito hoje para evitar esse extrapolamento da pena no familiar. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, esse mesmo argumento pode ser usado para dizer, filho de um juiz, o cara fez direito, tá ali comendo, passou no concurso público, ele não pode exercer um cargo em comissão?
Esse é um argumento que teve um debate para dizer, olha, está se ferindo a regra do livre concurso. Aí o Flávio Dino e o Barroso, o Flávio Dino abriu uma divergência, nesse caso também, e o Barroso falou, beleza, concordo com essa tese, mas então não pode ter um... Aí o ministro Nunes Marques faz uma ponderação de que pode ter o cargo comissionado, mas não ser subordinado diretamente ao parente. Ou seja, não pode virar, ele pode ter um cargo comissionado no tribunal, sei lá, de chefe de licitação, de qualquer coisa do tipo, de uma diretoria, mas ele não pode estar subordinado diretamente ao seu parente. Beleza, acho um raciocínio razoável. Aí o Dino abre uma divergência que o Barroso vai junto com ele, o Barroso agora de aposentadoria, mas na época, no início de outubro, ainda não tinha... que o Barroso acompanha, dizendo que não pode, então, um nepotismo cruzado. Então, beleza, está certo, a gente não pode impedir que alguém que fez um concurso seja convidado para um cargo em comissão, não pode o parente ser chefe direto, e aí o Dino e o Barroso abrem uma divergência que foi vencida, foram só eles dois, de que não poderia o nepotismo cruzado. E a gente tem um outro problema, porque isso é uma discussão de linha de fuga e captura. Porque toda hora se cria uma regra, mas assim, aí tem um cruzado, tem assim, na verdade, a gente tem uma dimensão ética e da prática política que é naturalizada de que se exerce o poder com os seus, com os seus correligionários, com as suas alianças políticas e tal. Como é que tira com seus parentes? Como é que lida com os seus parentes? E se os parentes são qualificados? Então, assim, eu quero te dizer que, mais uma vez, a gente está lidando com uma coisa que o direito tenta ser uma represa que vai fazer água. Eu acho que o direito serve para a gente fazer um debate sobre isso. Agora, inclusive, eu acho que o escândalo que está sendo feito em relação a esse caso, tudo bem, no caso, quando houve a discussão da nomeação não foi só a nomeação da filha do Fux, a nomeação também da filha do ex-ministro Marco Aurélio para o TRE. Ou seja, mas esses são exemplos mais luminares, porque são ministros do Supremo. Mas isso está acontecendo dentro do judiciário para baixo. E aí eu vou dizer mais, só para concluir, para você perguntar mais sobre isso. Para mim, um dos ovos da serpente estão lá na discussão do 1448 do CPC e do 1454 do CPC, que é Código de Processo Civil. 1448 foi relativizado pelo Supremo, que é o quê? Também foi mitigado, que é a proibição dos juízes julgarem causas cujos advogados, não sei se você lembra desse debate em 2023, cujos advogados sejam o magistrado, parente dele advogue no escritório que patrocina a causa. E o argumento que foi usado à época, a Associação de Magistrados do Brasil entrou com uma discussão de inconstitucionalidade sobre o controle de constitucionalidade sobre essa norma, dizendo que existia um processo de segredo de justiça, que seria impossível um juiz saber se uma banca, que ainda mais agora a advocacia criminal ainda é um pouco menor, porque a liberdade individual de uma pessoa não tem grandes escritórios, tem médios, escritórios pequenos e tal. Mas na advocacia massiva, trabalhista, cível, os escritórios viraram grandes empresas, né? Com advogados se colocando como associados, quando, na verdade, são trabalhadores. Enfim, a dimensão de profissional liberal da advocacia, a identidade do advogado está muito modificada. Uhum. E aí seria impossível, o argumento seria que seria impossível magistrados saberem todas as causas dos seus parentes. E que os magistrados poderiam ser punidos por isso, sem saber, mas é engraçado. Assim, claro, eu acho que também ali tem uma outra discussão, mas o caso da punição do desembargador Ciro Darlan no Rio de Janeiro tem a ver com um caso num plantão judiciário, onde na época o processo tinha muitos processos físicos ainda e tal, e ele alega que não sabia que o filho dele teria atuado já para o caso que ele decidiu. Então, ou seja, tem uma dubiedade, talvez esse caso passe por outras motivações. Desculpa se eu estou abrindo alguns afluentes, mas eu estou te dizendo que esta discussão não é uma discussão lá
não é do judiciário olhando a classe política. Uhum. Ou olhando o caso lá da cidade, Tupã, não é esse o nome da cidade? Isso. Olhando a lei municipal de Tupã. É um caso que importa ao próprio judiciário. Uhum. É isso. Ô, Mário, o argumento central dessa discussão, desse debate, é de que cargos como de ministro ou de secretário têm natureza política e, portanto, não estariam sujeitos às mesmas restrições da súmula vinculante número 13. Mas até que ponto, esse foi o argumento, inclusive, levantado pelo ministro Luiz Fux na hora de dar o voto dele, ele que é o relator do processo. Mas até que ponto essa distinção ela se sustenta, Mário? Não é justamente nos cargos políticos que o nepotismo se torna mais perigoso porque envolve decisões estratégicas e orçamentárias de alto impacto? Estou aguardando a próxima discussão para alguém dizer o que é cargo administrativo e o que é cargo político no âmbito do exercício do poder. Aí vai virar um enorme debate sobre o que é cargo político e o que é cargo administrativo, técnico-administrativo no âmbito do exercício do poder. Ou então nós vamos ver uma criação de secretarias para funções técnicas, aí vira abre-se um debate que é interminável, porque inclusive discutir a neutralidade de uma função técnica, de um cargo comissionado numa função técnico-administrativa é algo... É uma tarefa hercúlea, viu? Ou a gente faz o debate sobre república nesse país, ou toda hora a gente vai estar nessa esquina. E mais, aí diz, não, desde que a pessoa não tenha qualificação e tal. Isso é um outro debate, né? Muito difícil, né? Criolina é preparada e serve para limpar a privada, né? Então, assim, esse negócio de debate de preparo, entendeu? Parece que eu estou vendo o debate até o debate de que o Lula construiu várias universidades como pedreiro, né? Então, assim, isso a gente vai cair de novo nesse debate elitista de preparo? O que é melhor, preparo ou sabedoria um tecnocrata ou alguma sabedoria até popular para a sensibilidade política em algumas situações? Nós vamos cair num debate muito tenso, na minha opinião. Mário, deixa eu te trazer aqui. Sim, fica à vontade. Só para te dizer uma outra. Porque, gente, não é esse. Assim, a gente tem que fazer um debate sobre a predação do Estado brasileiro, sobre a particularização do Estado brasileiro. Assim, porque a gente está num debate, parece que é um debate. Por que raios a gente estuda a Revolução Francesa e a Revolução Americana na escola? Na escola básica, por que a gente estuda isso? Os migrantes americanos se contrapondo a modelos de concentração de poder e tal, criam estados federados, sei o quê. A Revolução Burguesa Francesa contra o poder absolutista. A gente estuda isso por isso, entendeu? Por uma discussão do pensamento ocidental para a formação de república. Isso tem problemas enormes. Isso foi tudo uma beleza, como é dito no livrinho de história antiga, se a gente aprofundar o debate da história da Revolução, da Independência Americana e da Revolução Francesa, a gente não vai entrar em um monte de esquinas? Vai, mas é constitutivo do pensamento ocidental, e aí a gente tem que olhar isso com mais coerência, e esse é um debate que tem que ser permanente, entendeu? Agora, precisa entender as circunstâncias fáticas do que está acontecendo nesse momento. Eu vou botar também mais uma... Já que aqui é um lugar que pode falar o que quer permitir falar, o que não se fala em outros lugares, caramba, aquela coisa do preparar, né? Preparei meu café e dei uma olhada na internet 15 minutos antes, aqui não demorou muito, não. E tem um PL no Senado do Jorge Cajuru, 2736. Sabe o que esse PL está dizendo? Nesse contexto, foi apresentado agora, no segundo semestre de 2025. Me parece que está tendo um objeto de tensão essa questão. O senador Jorge Cajuru apresentou um projeto de lei, para que juízes não possam julgar nunca, advogados, mudar o estatuto da advocacia, para que advogados não possam atuar em tribunais onde tem parentes de magistrado. Então, eu repito, o nepotismo é a dimensão do poder público. O judiciário também é um poder público. E o judiciário decide sobre isso. Essa é uma discussão, é uma questão desconfortável.
porque talvez sejam poucos que, como Flávio Dino, tenham seja um homem de Estado que tenha passado por diversos poderes, né? O Dino é um desses casos, Nelson Jobim era outro, assim, de que tem essa experiência de passar por executivo, legislativo e judiciário, né? No caso do Dino, inclusive, passou como concursado antes. Uhum. Assim, e abriu mão de uma carreira de juiz para ir para a política, ou seja, é um caso, independente de quem gosta ou não gosta do Dino, mas é um caso, é uma personagem diferente, entendeu? Assim como Nelson Jobim foi, gostem ou não gostem. Então, e passou por essa situação, podendo do microfone do Supremo falar sobre isso, né? Eu fico pensando como é que o Fux ia falar sobre isso e alguém apontando o caso da filha dele. É difícil. Nós estamos lidando com seres humanos. É difícil. Sem dúvida alguma. Mário, mas não sei se você tem filhos. Olha, lidar com a afetividade dessa dimensão não é algo simples. Eu não estou aqui querendo tirar a dimensão humana do ministro Fux, não, entendeu? Não estou querendo... Estou querendo dizer que a gente tem que tratar esse assunto com muito mais seriedade, não meramente a partir desse caso, e entender que nós não estamos, enquanto sociedade, preparados para discutir. Nós estamos fazendo um escândalo, ou a mídia está fazendo um escândalo por conta do caso lá da Prefeitura de Tupã, e eu estou te dando aqui um monte de antecedentes e uma discussão que está candente. Tem um projeto de lei no Senado. No início de outubro, houve a discussão com relação a São Paulo. Em 2023, teve a discussão se o juiz poderia ou não julgar casos de parentes. Aí você tem um caso na mídia aí que envolve a cervejaria Petrópolis, né? A cerveja Itaipava, que está gerando desconforto porque advogados, parentes, ministros do STF e do STJ estão dos dois lados. Assim, é uma guerra, quase uma guerra de clãs. Então, assim, é isso. Mário, eu já queria entrar aqui em outro tema, porque a gente está aí às vésperas de mais uma indicação do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, a vaga que foi aberta pela aposentadoria antecipada do ministro Luiz Roberto Barroso, que surpreendeu muita gente, essa decisão do Barroso, ainda que já vinha sendo discutida há algum tempo. O favoritíssimo para essa vaga, digamos assim, é o advogado-geral da União, o AGU Jorge Messias, que é uma figura de confiança do presidente Lula e serve também como um aceno do petista à ala evangélica. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa nova indicação do presidente Lula, que deve sair, talvez, essa semana ainda. Como é que você avalia, te agrada o nome do Jorge Messias? Você vê juristas, figuras mais preparadas para assumirem o STF? Quem deveria ser o indicado pelo Lula para essa vaga que se abriu lá no Supremo Tribunal Federal, Mário? Bom, eu acho que a gente tem que esquecer preparo. E, de novo, a gente traz uma dimensão pública, né? Assim, aí é a trajetória das pessoas. Ai, gente, vamos olhar ultimamente aí. O Marco Aurélio Mello era primo do Collor. Era um ministro muito independente, porque o Collor depois sai um pouco da cena política, né? Gilmar Mendes, hoje o decano, foi AGU do Fernando Henrique. Não seria nenhum do Fernando Henrique Cardoso, não seria nenhum escândalo o AGU do Lula ir, né? Antes o Lula já houve a indicação do Joaquim Barbosa, fala-se do encontro do Frei Beto com Joaquim Barbosa no avião, quando o Lula queria simbolicamente indicar um jurista negro. E Joaquim Barbosa tem os méritos dele, mas, por exemplo, era alguém que vinha do Ministério Público, tinha os advogados como adversários, né? Claro, advogados do Ministério Público, e como ministro não recebia advogados. Então, assim, eu acho que os requisitos hoje de um ministro, antes da gente falar de indicação, a gente tem que pensar em requisitos no contexto da democracia e da redução de danos possível. A gente precisa de alguém urbano, com boa cultura e com bom trânsito, que não caia em qualquer fundamentalismo e que seja urbano no trato com os gestores de conflitos, que receba Ministério Público, que receba advocacia, que esteja interessado em resolver as questões, que faça audiências públicas no Supremo.
Então, primeiro, isso eu estou dizendo assim do desejável, né? Mas a gente está num contexto de muita força do identitarismo. Eu acho que o Lula cedeu ao identitarismo no contexto de Joaquim Barbosa, e essa não foi uma experiência positiva para ele. E para o próprio PT, né? Eu acho que o Supremo, indicar ministro do Supremo virou uma salvaguarda, né? A gente tinha agora, eu acho que está, assim, numa boa, tem faltado muito criminalista. O Supremo tem ganhado notoriedade por questões criminais, e o criminalista do Supremo, ou que entende de segurança pública do Supremo, virou Alexandre de Moraes, porque ele ter sido promotor e secretário de Segurança Pública em São Paulo, e os outros não tinham esse tipo de experiência, né? Carmen Lúcia vinha do direito administrativo e tal. Então, eu acho que o Zanin não era, apesar de ter defendido Lula, não era propriamente criminalista, não era visto, não era só uma pessoa que atuava nessa área. Então, assim, eu acho que seria desejável, não é porque eu sou criminalista, não, mas porque o Supremo está muito com a bunda na janela, desculpa o linguajar chulo, por conta das questões criminais. E eu acho que alguém e mais, acho que está com muita gente que vem da carreira pública. Eu acho que ter um advogado seria interessante, pensando no equilíbrio de forças e desejável, mas não acho que nada disso que eu falei nada dessas ponderações será levado em conta. Eu estou só dizendo do ponto de vista do desejável. Eu acho que o Lula tem contemplado o identitarismo do ponto de vista de gênero, por exemplo, no Superior Tribunal Militar, no Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Eleitoral, no TSE, e no Superior Tribunal Militar. Ele contemplou a questão de gênero ali. Ele tem uma experiência negativa com a questão a questão religiosa. Talvez ele possa querer fazer um contraponto com o terrivelmente evangélico André Mendonça. Uhum. Mas eu quero dizer assim, a gente tem essa pressão do identitarismo, que, por um lado, e tem a pressão de alguém confiável, de independente de terminar o governo Lula, ter um ator confiável. A indicação de ministro do Supremo virou uma salvaguarda. Acho que foi assim com o Gilmar Mendes e o PSDB. De certa forma, o Celso Mello com o Sarney, mas acho que o Celso Mello conseguia... Enfim, o ministro Marco Aurélio ficou solto porque quem o indicou virou um pária, que era o Collor, e o PT é reconhecido por não fazer boas indicações. Na aliança com o PMDB e com o Michel Temer procurava sempre controlar isso, inclusive porque as pessoas não sabem, ou a maioria das pessoas não sabem, mas os tribunais eleitorais dos estados é uma indicação do presidente da República. Então, assim, você tem de novo advogado, mas a confirmação não é do governador do estado, é do presidente da República, pelo sistema da justiça eleitoral. Então, assim, em todos os estados, e esse é um controle e essa é uma dimensão importante. A gente tem notícias de que o Michel Temer, anteriormente, procurava dominar isso. O PT não dava tanta importância para isso. Isso justifica também algumas indicações do próprio Supremo, entendeu? Não sei exatamente, ou não dava tanta importância, ou se permitia negociar mais isso. Aí, a partir de um determinado momento, o PT começou a reivindicar mais isso. Uhum. Eu acho que dos nomes que estão colocados, né, o Rodrigo Pacheco e o Messias são os favoritos. E aí isso está na conta de uma negociação política, onde não acho impossível surgir alguma explosão no parlamento de alguma coisa, onde o Rodrigo Pacheco se coloca como negociador, e ele se fortalece. Ou alguma situação de fragilidade de algum... Porque isso aí por exemplo, alguma atuação específica da AGU que possa ser mal vista. Então, assim, tem a discussão do Messias virar Bessias.
Aí, assim, mas ao mesmo tempo, de novo, porque a gente é engraçado, parece que não tem nada a ver, mas tem a ver no sentido lato do nepotismo, do exercer o poder com os seus. Então, assim, a indicação do ministro do Supremo, ela deveria partir de critérios. A polarização política do país nos afasta de outros critérios e joga a decisão para exercício do poder com os seus e de garantias para situações vindouras. Uhum. Eu ia questionar justamente a respeito disso que você levantou na tua última resposta, em relação à lógica da representatividade na Suprema Corte. Surgiu ali, mais uma vez, como aconteceu na última indicação do Lula, uma mobilização pela indicação, pela nomeação de uma mulher para esse cargo lá no Supremo Tribunal Federal, especialmente uma mulher preta. Até que ponto essa ideia de representatividade é importante na Suprema Corte? Mário, eu queria desenvolver rapidamente um pouco mais esse tema. Temos 2 minutos e meio para tratar disso. Então não vamos tratar, né? Essa é uma esquina, porque é claro que essa representatividade é fundamental, mas assim, e ela é simbólica numa Corte Suprema, né, por um governo que se diz progressista. Mas, eu repito, a experiência que se teve com o ministro Joaquim Barbosa é uma experiência criticada pelo campo de suporte político do ministro, não pela condução do mensalão, não pela existência do mensalão e ele ser relator e ter julgado o mensalão, não por isso, mas pela condução que foi feita disso, né? Não atender advogados, uma certa espetacularização, algumas... Eu vi agora uma notícia aí, parece que não tem nada a ver com isso, mas tem, acho que esquerdogata, pode ser isso, uma influencer que se dizia de esquerda e é bonita e tal, não sei o quê, e aí de uma hora para outra ela destratou os policiais. Uhum. Mal comparando, foi o Joaquim Barbosa. Não tem problema, existem situações criminais que existem e tal. Mas o ministro Joaquim Barbosa, na forma como ele tratou as pessoas na condução de um problema, foi uma decepção. Imagina um juiz que não recebe advogado, gente. Como é que pode um treco desse? Então, assim, não, porque eu sou um ministro negro, então eu não vou receber advogado. Você está entendendo? Não dá para justificar determinadas práticas porque se é negro, porque se é mulher, porque... não pode, entendeu? Aí isso cria enormes constrangimentos. Enormes constrangimentos. É uma esquina, entendeu? É uma esquina, mas eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que tem essa experiência negativa com Joaquim Barbosa e acho que tem as nomeações das mulheres no Superior Tribunal Militar e no Tribunal Superior Eleitoral. Me sinaliza, porque já vi notícias aqui de que o Lula não queria ceder a isso, queria uma pessoa mais engajada de sustentação e de garantia para o vindouro diante da experiência de um homem que foi preso. Então, assim, também não estou dizendo, eu não quero discutir certo e errado meramente, quero entender as condições dessa pessoa, mas acho também que a gente, por isso que não dá para falar em 2 minutos e meio, que ao mesmo tempo que é importantíssimo e simbólico ter uma mulher negra no Supremo, é uma esquina se isso por si é uma garantia de uma determinada atuação dentro dos requisitos que a gente gostaria, o próprio campo de urbanidade, o próprio campo progressista gostaria na atuação do Supremo. No caso do Joaquim Barbosa não foi, ele se mostrou conservador em uma série de aspectos. Tá certo. Eu acho que é isso. Mário Miranda Neto, quero agradecer a tua presença aqui conosco mais uma vez no Faixa Livre. Obrigado por fazer esse papo com a gente. Vamos ter mais tempo para dialogar sobre esses temas numa outra oportunidade. Obrigado pela tua presença, um grande abraço, uma boa terça-feira para você. Um prazer tomar um café com vocês, estejam servidos. Vou me preparar sempre, aí eu vou tomando café e vou conversando, fica mais fácil. Tá certo. Abraço, Mário. Até a próxima. Vamos nos preparar contra o nepotismo, porque só discutir esse assunto de agora não dá. Mário, um grande abraço, camarada. Até a próxima.
Conversamos aqui com Mário Miranda Neto, cientista social, advogado criminalista.